Meus queridos e meus amados irmãos em Cristo Jesus, queridos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você que já é ouvinte deste canal, eu quero cumprimentá-los a todos, na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, está escrito: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a você que tem tirado minutos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Queridos, eu peço a você que dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Eu seria hipócrita a dizer que tenho como te recompensar, mas a recompensa para a sua vida não vem de mim, vem do Deus Todo-Poderoso. Ele há de te recompensar poderosamente em nome de Jesus. Meus amados, quando nós olhamos para este relato bíblico, para esta história e para outras histórias que a Bíblia nos apresenta, nós entendemos, nós compreendemos que antes do Senhor tomar uma decisão, Ele nos orienta. A própria palavra de Deus diz que o Senhor não faz nada em oculto que não seja revelado aos seus servos. Se o Senhor quer de nós um conserto, se nós quebramos a nossa aliança com o Senhor, se o Senhor quer nos corrigir, o Senhor vai nos dar algum sinal. O Senhor vai nos trazer, louvado seja Deus, alguma mensagem para nos orientar, para nos advertir, para chamar a nossa atenção. Às vezes o ser humano, pela sua arrogância, pela sua prepotência, ou mesmo pela sua ignorância, é que não recebe, é que não entende, ou que não aceita a correção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero lhe dizer de início que a palavra de Deus é fiel. Se Deus nos chama, nos corrige, chama a nossa atenção, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele nos corrige é porque, na verdade, o Senhor ainda nos ama. Louvado seja Deus. O Senhor sempre quer de nós uma aproximação. Quando nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, quando nós quebramos a nossa aliança com o Senhor, louvado seja Deus, o Senhor, através de alguém, vai nos transmitir um recado, vai nos entregar uma mensagem. O prazer de Deus, queridos, é nos orientar, nos advertir, é chamar a nossa atenção aonde nós falhamos, aonde nós erramos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor sempre quer o melhor para os seus filhos. Louvado seja Deus. Esta história aconteceu com o rei Ezequias. Quem era o rei Ezequias? Quem foi o rei Ezequias? Rei de Israel. Louvado seja Deus. Um homem até temente a Deus.
obediente aos mandamentos do Senhor. Mas Ezequias, assim como outros reis que passaram por aquela nação, também falhou perante o Senhor. Pecou perante a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, antes de tomar uma decisão mais severa contra o rei, já que o rei não conseguia mais ouvir a voz de Deus, não conseguia mais ouvir as orientações do Senhor, já que ele teria quebrado a sua aliança, o Senhor agora, envia uma mensagem através do seu profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías era profeta. Isaías obedecia à voz do Senhor. Aquilo que Deus entregava ao profeta Isaías, louvado seja Deus, doía em quem doesse, queridos. Ele entregava a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós se ocultamos de entregar o recado de Deus para alguém, só porque alguém é influente na sociedade, só porque alguém tem uma alta posição social, Deus manda o recado para a gente entregar, a gente negligencia. A gente não entrega a mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, quando entregamos, distorcemos a mensagem. Não entregamos da forma correta. Deus estava querendo, louvado seja Deus, conserto do rei Ezequias. Louvado seja Deus. E quem foi o portador da mensagem? O profeta Isaías. O Senhor se apresenta o profeta e manda ele até o rei Ezequias. Porque Deus ainda tinha um projeto para executar na vida do rei Ezequias. Louvado seja Deus. Então, Isaías foi até o palácio, até a casa do rei. Quando chegou lá, Isaías não foi paparicando o rei. Isaías não foi passando a mão na cabeça do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías respeitou a sua posição de rei, mas a mensagem dos reis ele teria que entregar. Louvado seja Deus. E a mensagem foi essa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o rei estava enfermo e estava para morrer. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele tinha poucos dias de vida, mas antes que ele morresse, ele teria que ouvir a mensagem do arrependimento. Louvado seja Deus. Ele teria que ouvir a mensagem de vida. Eu quero dizer para você nesta oportunidade que antes que o pior aconteça na sua vida, louvado seja Deus, Deus vai enviar alguém para te orientar, para te advertir. Louvado seja Deus. Talvez esse problema que você está enfrentando, esta enfermidade que você está enfrentando, talvez você que está no leito da morte, louvado seja o nome do Senhor, é Deus querendo de você um conserto. Louvado seja Deus. E talvez Deus está me enviando esta mensagem para te entregar nesse momento, assim como enviou o rei Ezequias. Para te dizer, para te orientar que ainda tem solução, que ainda tem jeito para você, que nada está perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus quer transformar a sua vida, te levantar desta situação, mas ouça a mensagem. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Talvez Deus quer prolongar, queridos, os teus dias de vida aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Receba esta mensagem. Talvez Deus quer multiplicar os seus anos de vida e a mensagem está aí. A mensagem para você está aí.
Qual foi a mensagem que Isaías entregou a Ezequias? Põe em ordem a tua casa, ou seja, organiza a tua casa. Organiza a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. Irmãos, isso aqui não era a casa de qualquer pessoa. Era a casa do rei Ezequias. Agora imagine, meus irmãos, Deus quando fala com alguém, Deus quando adverte alguém, é porque a situação já está demais, como a gente diz no provérbio popular. É porque Deus já não está mais suportando as nossas ações, as nossas condutas. Louvado seja Deus. Olha a mensagem, põe em ordem a tua casa. Imagine como estava a casa do rei, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você deixe aí nos comentários. Eu quero que você deixe a sua opinião com relação a isto aqui. Como estava a casa do rei Ezequias? Imagine a bagunça naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós somos responsáveis. Deus nos entregou esta missão. Deus nos constituiu como cabeça na nossa casa, para organizar a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Para darmos moral à nossa casa. Imagine como estava a casa do rei Ezequias, que foi necessário. Muitas vezes a gente fecha os olhos para algo que está acontecendo na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente observa a casa dos outros, mas não observa a nossa casa. A gente quer corrigir a família dos outros, mas a gente não quer corrigir a nossa família. Louvado seja Deus. Eu sei que esta mensagem vai te alcançar. Eu sei que você vai ouvir esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Tome uma decisão, porque Deus te deu autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família. Não deixe bagunçar a sua casa, porque a sua casa é uma extensão do céu. É através dela, é através da nossa casa que nós nos comunicamos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como estava a casa do rei a ponto do Senhor, irmão, a coisa já estaria demais. Eu não sei de fato o que estava acontecendo na casa do rei. Nós não sabemos, mas quando Deus toma uma decisão, queridos, de orientar o rei através de uma mensagem, o Espírito de Deus não habitava mais naquela casa. A presença de Deus não estava mais ali, amados. Não estava. Porque se estivesse, Deus falava diretamente com o rei. E não falou. Deus falou através de um portador, de um profeta. Enviou uma outra pessoa até a casa do rei para divertir o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Para orientar o rei que ele colocasse em ordem a sua casa, porque ele ia morrer e não ia viver. Veja que situação a casa do rei Ezequias se encontrou. Queridos, não está diferente dos dias de hoje. Todos os dias nós estamos entregando a mensagem de arrependimento a esta nação. As pessoas que se chegue para Deus, que refaça a sua aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim como Deus puniu a casa do rei Ezequias, ou iria punir a casa do rei Ezequias, Deus está com a punição para punir este planeta Terra. Mas ainda existe alguns Isaías ainda habitando neste continente, para advertir, para orientar os Ezequias que não conseguem mais ouvir a voz de Deus, para dizer para eles, para entregar a mensagens para eles: põe em ordem a casa de vocês.
Louvado seja Deus, porque a morte está vindo aí. E foi esta mensagem que o profeta Isaías entregou ao rei Ezequias. Organiza a tua casa antes que tu morra, porque tu vai morrer e não vai viver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sempre digo que onde há arrependimento, o arrependimento, melhor dizendo, comove o coração de Deus. Isaías entregou a mensagem e não ficou lá conversando com o rei. Entregou a mensagem e voltou. Foi embora. Só que a própria palavra de Deus diz que antes que o profeta Isaías saísse da parte central da cidade, o Senhor veio a outra mensagem do Senhor. Por quê? Quando Ezequias recebe a mensagem, doeu na sua consciência. Ezequias reconheceu que cometeu uma falha perante o Senhor. Ele entendeu que a mensagem de Isaías era uma mensagem transmitida pelo próprio Deus. Por isso é que ele disse de início que o Senhor, antes de nos punir, ele nos orienta, ele chama a nossa atenção. Louvado seja Deus. A gente só recebe a punição de Deus se nós quisermos. Se nós não der ouvidos à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que quando Isaías vira as costas, sai da casa do rei, o que o rei fez? Virou-se à frente para a parede, o rosto. E diz a Bíblia que Ezequias, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua falha, reconhecendo a desorganização que estava na sua casa, ele chorou amargamente. E o choro comove o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias chorou amargamente. E antes que Isaías saísse da cidade, o Senhor agora se apresenta a Isaías e diz: volte lá e entregue uma outra mensagem ao rei Ezequias. Louvado seja Deus, que eu vou acrescentar os seus anos ainda mais 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar esta mensagem, meu amado, nesta oportunidade. Mas eu quero te pedir encarecidamente. Veja onde você falhou. Veja onde você errou. Veja onde, antes de você receber a punição de Deus, a correção de Deus, reconheça o teu erro. Reconheça a tua falha. Se humilhe na presença de Deus. Se humilhe perante o Senhor. Porque assim como ele perdoou Ezequias, ele quer te perdoar. Ele quer refazer a sua aliança contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar esta rápida e breve mensagem da palavra de Deus. Quero pedir a você, mais uma vez, que inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações e deixe o seu precioso comentário. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.